Nessa aula a gente vai conhecer os 3 tipos de soft skills que a gente definiu nesse nosso método. Peço para que você tenha um pouquinho de paciência, para que você tome um golinho d'água, porque essa aula vai ser um pouquinho mais longa do que normalmente a gente faz as aulas. Mas eu acho que vai ficar muito melhor para você se você entender os 3 tipos de soft skills, falando delas todas juntinhas, beleza? Um máximo de atenção agora, porque essa aula aqui também faz bastante diferença para você. São 3 tipos de soft skills: as executivas, as básicas e as opostas. Dentro do nosso método, do nosso passo a passo, esses 3 tipos de soft skills, eles foram criados dentro lá daqueles anos de estudos que eu falei para você, de pesquisa, de simulações, de testes, para entender como é que as pessoas conseguiriam transformar realmente as suas soft skills. Falando de soft skills executivas, a gente está falando das soft skills, e aí até para você ter uma colinha, que os executivos, que os profissionais precisam para desenvolver e executar, para fazer as suas tarefas, para fazer as suas atividades, os seus projetos. Eu dei esse nome a elas porque é assim que o mundo executivo conhece as soft skills executivas. Por exemplo, qualquer executivo, qualquer profissional conhece liderança, conhece resiliência, produtividade, criatividade, poder de comunicação, poder de análise, o poder de fazer apresentações. Essas são as soft skills executivas. Só que quando eu pegava essas soft skills assim, tão grandes, tão complexas, para transformar as pessoas, transformar os meus alunos, transformar a galera que trabalhava comigo, dentro das consultorias que eu fazia, essas soft skills elas eram muito complexas, elas eram muito grandes. E isso foi um problema que eu identifiquei quando eu comecei a cair mais dentro da pesquisa, quando eu comecei a ir mais para a academia e entender a fundo como é que funcionava a competência. Isso faz muito tempo, tem muito tempo que eu venho desenvolvendo tudo isso. As soft skills executivas, elas têm uns sentidos assim muito amplos, elas têm muitas variáveis. Liderança numa empresa, ela é vista de uma maneira, ela é pedida de uma maneira. Liderança em outra empresa é vista de outra maneira totalmente diferente. E quando a gente fala em poder de apresentação, a pessoa precisa ter mais sociabilidade, ter mais persuasão, carisma, motivação. A pessoa precisa também de empatia, dinamismo, objetividade. Precisa também ter disciplina, organização, concentração, estabilidade, planejamento, paciência. Precisa de empatia. Olha como é que, para ter um poder de apresentação, como é que essa pessoa precisa de todas essas soft skills. Está começando a dar um cheirinho para você? Quando a gente fala em poder de análise, a pessoa precisa de outras soft skills diferentes. Ela precisa de racionalidade, precisa de disciplina, organização, concentração, detalhismo, planejamento, persistência. Quando a gente fala de liderança, então, nem se fala, né? Aí a pessoa precisa de quase todas essas variáveis que eu já falei antes no poder de apresentação e no poder de análise. Indo adiante, indo na sequência, o que você deve estar reparando é que as soft skills executivas, as soft skills mais comuns, as soft skills que a gente conhece no mundo executivo, elas, na verdade, elas são formadas por várias soft skills mais simples. Percebeu, obviamente, né? As soft skills executivas, elas são o complexo. As soft skills básicas, elas são o simples. E o complexo é o simples, tudo junto. Quando você senta para conversar sobre soft skills, as pessoas elas falam mais em algumas soft skills do que outras. São centenas de soft skills executivas. E aí eu queria trazer para você uma forma da gente entender quais são as soft skills mais importantes, as soft skills mais conhecidas, essas soft skills executivas. Mas eu não gosto de usar a minha opinião. Eu quero trazer alguns estudos, alguns stakeholders que realmente conhecem sobre o tema e que eles acabam definindo as soft skills mais importantes. Então, em primeiro lugar, eu já vou voltar para uma pesquisa que eu te apresentei, que é a pesquisa do LinkedIn,
que fala que as soft skills mais solicitadas hoje em dia nos anúncios de emprego são criatividade, persuasão, colaboração, a adaptabilidade e a gestão do tempo. Vamos colocar isso aqui na listinha, beleza? Algumas dessas, elas são soft skills executivas. E a gente vai assumir que elas vão entrar na nossa lista das mais importantes, porque o LinkedIn está recomendando essas soft skills. Na verdade, eu estou querendo fazer uma lista das soft skills mais importantes do mercado. Eu não vou seguir o LinkedIn ou eu não vou seguir uma outra empresa. Eu vou seguir o que eles estão recomendando e estou fazendo uma lista que vai ser nossa agora. Além do LinkedIn, eu vou trazer uma análise do relatório de competências para o futuro do trabalho que aconteceu no ano passado. E ela foi divulgada no Fórum Econômico Mundial. As soft skills mais importantes, são mais pedidas, são curiosidade, aprendizagem ao longo da vida, resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação e autoconsciência. E por último, eu vou trazer outra pesquisa que também é super relevante, que é uma das maiores pesquisas feitas por um site que tem mais de 17 milhões de vagas pelo mundo e que ele indica que as soft skills mais importantes são pensamento estratégico, negociação, persuasão, e aí aqui a gente já está vendo que está repetindo, então não vou colocá-la de novo, habilidades de apresentação, pensamento crítico, liderança, inteligência emocional, inovação, gestão financeira e resiliência, que também está repetindo e eu não vou colocar. Eu quero só combinar contigo uma forma de organizar essa lista. Eu não repeti nenhuma soft skill dessas recomendadas por esses grandes institutos, esses grandes players aí do mercado, e eu vou retirar dessa lista de soft skills executivas a persuasão, a flexibilidade e a motivação. E aí eu já vou te adiantar que essas soft skills, elas são soft skills básicas, elas estão lá nas 24 soft skills básicas. Então elas vão entrar em outra lista, que eu vou explicar mais para frente. Eu acredito que você já conseguiu entender por que a gente, nesse método, acabou dividindo as soft skills executivas e as soft skills básicas. Já conseguiu perceber? As soft skills executivas, elas são a soma de algumas soft skills básicas. As 24 soft skills básicas, elas estão na roda das soft skills e são as soft skills que a gente consegue dar nota. Elas acabam sendo uma espécie de Lego que, juntas, elas formam as soft skills executivas. E, de novo, um líder ele tem que possuir sociabilidade, empatia, paciência, persistência. Muito provavelmente a liderança ela vai pedir as 24 soft skills básicas. E aí eu volto mais uma vez à lista das soft skills executivas. Naquela hora que eu tirei persuasão, flexibilidade e motivação, você já deve ter percebido que elas fazem parte dessas 24 soft skills básicas. Então, para a gente não confundir, para que ela não ficasse na lista das soft skills executivas e ficassem só na lista das soft skills básicas, eu tirei de lá. Eu vou te dar mais um exemplo de soft skill executiva e quais soft skills básicas são necessárias nelas, para deixar muito claro. Vou trazer senso crítico. Dentro da roda das soft skills, o senso crítico, o que você acha que precisa? Eu vou trazer aqui detalhismo, concentração, organização, disciplina, racionalidade, objetividade, flexibilidade. Então, está muito claro que uma soft skill executiva, ela depende de várias soft skills básicas. Tranquilo? É muito importante também que você leve a questão da flexibilidade, que você seja flexível com esse conceito. Foi aquela história que eu falei de uma empresa francesa e de uma empresa japonesa. Às vezes as soft skills elas podem usar peças diferentes do Lego, as soft skills executivas elas podem usar peças diferentes do Lego. Combinado? Agora a gente vai para a última soft skill, que são as soft skills opostas. As soft skills executivas, elas, como são as mais complexas, elas acabam sendo as mais conhecidas e as mais importantes. As soft skills básicas, elas são as mais simples e todas elas estão dentro da roda das 24 soft skills básicas. E falando nas soft skills básicas, eu queria que você notasse que eu coloquei de propósito que uma soft skill é ligada à outra
e ela tem a mesma cor que a outra no seu sentido oposto da roda. Dá para ver? E aí eu vou trazer para você um exemplo de planejamento e objetividade. Consegue perceber? E eu vou dar um tempinho para você poder visualizar. Vê se você consegue achar independência e empatia, comando e paciência. Se você conseguiu compreender bem, a gente está falando de 24 soft skills básicas. Por consequência, quantas soft skills opostas a gente vai ter? Isso aí. São 12 pares de soft skills opostas. Beleza? E eu vou trazer para você aqui a relação completinha, os 12 pares. Sociabilidade com racionalidade, empatia com independência, paciência com comando e firmeza, persistência com ousadia, conciliação e consentimento com senso de urgência, planejamento versus objetividade, estabilidade com dinamismo, prudência com extroversão, detalhismo com flexibilidade, concentração com motivação, organização com persuasão e disciplina com carisma. O mais importante aqui das soft skills opostas é que elas acabam se complementando e elas também se limitam. Fica muito atento a isso, tá? As soft skills opostas, elas se completam porque uma depende da outra. Não adianta você ter um número bem grande, bem alto de uma e você tirar toda a energia da outra soft skill oposta. As soft skills opostas, elas se limitam porque geralmente uma rouba energia e o foco da outra. Vamos ver no detalhe? Acaba que muitos profissionais, eles têm muito foco em planejamento e pouco foco em objetividade. E acaba que isso acontece também vice-versa, né? Muitos profissionais têm muito foco em empatia. E qual que é a soft skill oposta da empatia? A independência. Acaba tendo pouco foco em independência. E vice-versa. E eu vou exemplificar de forma bem facinho essa dupla de soft skills opostas. Um profissional com independência alta, ele acaba fazendo as suas atividades, as suas tarefas, de forma mais individualizada. Ele tende a não alinhar com outras pessoas, com a galera em volta, nada do que ele está fazendo. Ele vai fazendo. Se ele tiver que fazer uma planilha que outras áreas elas vão precisar preencher, ele vai fazer essa planilha sem perguntar se os dados escolhidos eles são os mais importantes, sem perguntar se alguém acaba tendo uma nova ideia para poder fazer essa planilha de uma forma melhor. Isso acontece com uma planilha, isso acontece também com uma apresentação que vai representar uma área. Se outra pessoa precisa de alguma informação que não está na planilha, se a pessoa quer adicionar alguma informação relevante, vai precisar começar a planilha praticamente do zero, ou vai ter que fazer um amarradinho aí numa fórmula ou coisa parecida. E a própria apresentação, um PPT, por exemplo. Esse é o perfil de um profissional com alta independência e baixa empatia. Acaba que esse profissional, ele chega na reunião de alinhamento, ou quando ele manda a planilha para as outras pessoas que vão preencher, que também precisam ajudá-lo a completar essa planilha, e todo mundo reclama que está faltando informação, que tem uma maneira melhor de fazer isso, que você já tem que o outro profissional já tem uma planilha formatada, que é só recortar e colar, e da maneira que ele fez você vai ter um retrabalho. Vai dar sempre confusão, porque ele acabou não alinhando com os envolvidos no preenchimento ou daquela planilha, ou daquela PPT, ou de qualquer outra atividade. E agora eu vou trazer o exemplo oposto. Um profissional com alta empatia e baixa independência, esse profissional ele faria uma planilha, ele convocaria uma reunião entre os envolvidos para mostrar a ideia dele, para alinhar como se preenche, para perguntar se alguém quer colocar mais informação, se quer mudar a cor, se quer mudar a fonte. Ele quer garantir que todo mundo esteja satisfeito com a planilha. E acaba que com esse perfil profissional, acaba que o processo pode ficar mais lento, a planilha vai tender a ficar muito maior, e ele não vai ter muito poder de decisão se acabar que se tiver ideias discordantes nesse grupo, nessa reunião de alinhamento, nesse grupo de trabalho. Aí é muito claro para você que os profissionais que têm as soft skills opostas, que estão descalibradas, que acaba que uma soft skill é muito forte e a outra soft skill é bem fraquinha.
Para finalizar esse assunto, eu vou trazer o exemplo do Praxedes para a gente ver lá na roda no resultado de números dele. Olha como é que o Praxedes ele tem uma independência e empatia super fortes. Super legal, elas se completam. Então, da mesma forma que o Praxedes ele tem a iniciativa de fazer uma planilha, de fazer uma apresentação de proposta, ele já vai levar um trabalho pronto, ele vai mandar para cada um dos envolvidos, perguntando se tem alguma coisa a mais para acrescentar. Quando ele enviar a planilha definitiva para todo mundo, para que comece a fazer os seus trabalhos, já vai estar tudo alinhado, tudo resolvido, de forma que vai ser bem rápido, independente e com bastante empatia. O próprio Praxedes vai conseguir organizar o que vai entrar, o que não vai entrar, quais são as vantagens e desvantagens, e ele vai conseguir fazer todo esse alinhamento e ter uma planilha que todo mundo vai ficar feliz. Mas se você olhar o mapa do Praxedes, a organização com 30 pontos e a persuasão que tem 75 pontos, você começa a entender que o Praxedes ele prefere convencer, falar, expressar as suas ideias, ao invés de usar uma organização mais uma racionalidade. Ele vai tentar convencer as pessoas de forma qualitativa e não com fatos ou com números. Ele vai mais com os argumentos que são pouco técnicos e os argumentos que são poucos profundos. Ele não tem muita profundidade na argumentação dele. Mas ele tem uma boa argumentação com as palavras, de forma qualitativa. Nesse caso, eu vou trazer um exemplo para você. O Praxedes ele seria um ótimo apresentador de PPTs. Se ele precisar ir para uma reunião e alguém tiver que fazer uma apresentação, chama o Praxedes. Mas o Praxedes, por outro lado, ele seria um péssimo organizador dessa reunião, ou ele para fazer o PPT ele já não seria tão bom. O Praxedes é um showman, ele convence as pessoas, mas ele acaba não trabalhando nos bastidores nessa parte mais burocrática, nessa parte mais administrativa de planejamento. Sabe lá na tua faculdade, quando tinha um grupo para um trabalho fazer, tinha sempre uma pessoa que não metia a mão em nada, que ia lá para o DCE, lá para o diretório dos estudantes tomar uma cerveja, enquanto todo mundo fazia o trabalho, e essa pessoa falava o seguinte, ó, faz o trabalho aí, deixa que eu apresento. Mas a apresentação dessa pessoa, quando ela lê, ela não tem a profundidade dos argumentos, mas ela consegue ter uma persuasão muito além da conta. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito sincero, muito sincera. Você é a pessoa que fazia o trabalho ou que fazia a apresentação? Você ia para o DCE e deixava todo mundo fazendo o trabalho para fazer a apresentação depois, ou você ficava lá ralando a cabeça, fazendo o trabalho e preparando? Agora, para finalizar geral, para finalizar tanto o módulo quanto a aula, olha que legal. Quando você calibrar todas as 24 soft skills da sua roda, ou as soft skills que você precisar calibrar para dentro da tua área de atuação, da tua especialização, da tua profundidade, das tuas hard skills, você vai automaticamente ter muitas das suas limitações para fazer trabalhos, e aí a gente está falando de soft skills executivas, de liderança, de criatividade, dessas soft skills, aí centenas de soft skills executivas, já resolvido. Aí eu vou trazer o exemplo do Praxedes. Se ele resolver a organização dele, se ele calibrar mais a persuasão, isso vai servir para todas as soft skills executivas do Praxedes. Isso vai servir para liderança, vai servir para habilidade de apresentação. Olha como é que é vantajoso a gente dividir as soft skills executivas em partes menores, em partes de Lego, na forma de soft skills básicas. Você consegue resumir o teu desenvolvimento, primeiro, em 24 possibilidades. Você consegue entender as prioridades para você ir desenvolvendo o que é mais importante para o teu ramo de atividade, para a tua profundidade, para você poder executar as tuas hard skills, para você poder super utilizar as tuas hard skills. E depois de um tempo de estudar, se especializar, desenvolver as mais importantes para o seu trabalho, para a sua área de atuação, você acaba que você vai ganhando muito mais autoridade em várias soft skills executivas ao mesmo tempo. Pô, na verdade, é ou não é uma grande vantagem a gente dividir essas soft skills, essas 24 soft skills básicas, a gente entender delas quais são as mais importantes e como é que a gente vai calibrar dentro da nossa prioridade.
Esse é o mundo comum da sua jornada de herói. Você foi picado pela aranha. Agora você vai ter que se transformar no herói dessa história, como o Spider-Man. Nesse capítulo, eu queria deixar muito claro para você, preparar o terreno e te passar as principais ideias, as principais oportunidades, os principais problemas desse mundo real das soft skills. Agora, você já vai conseguir convencer outras pessoas, você já vai entender que outras pessoas não entendem muito bem de soft skills, você vai começar a falar de soft skills com essas pessoas um pouquinho mais de trás, para que as pessoas possam se alinhar a você, ao que você sabe. E é disso que as pessoas estão precisando, é disso que as empresas estão precisando, é disso que as empresas estão procurando. E daqui a pouco você vai conseguir colocar na mesa do seu chefe, do RH da sua empresa, o que você tem de oportunidade de desenvolvimento, o que você tem de números nas soft skills, e você vai conseguir estabelecer metas, você vai conseguir crescer e ter o reconhecimento que você merece na tua empresa. Se você já for líder, você vai conseguir mostrar para o seu time, com mais realidade, de uma forma mais fácil de entender, partindo do simples para o complexo, o que eles vão precisar melhorar para desenvolver o trabalho dele, as soft skills executivas, quais são as oportunidades que ele tem nas soft skills básicas, para que lá na frente eles também sejam reconhecidos. E tudo isso de uma forma mais científica, com a certeza das pessoas que elas vão te achar um profissional super preparado, vão te achar mais profissional, e você também vai se transformando nessa autoridade que você precisa ser. Agora a gente vai para o módulo 2. Esse é o segundo passo, é o segundo estágio da jornada do herói. A gente vai entrar no passo que é a chamada para a aventura. E a gente vai revelar o vilão dessa história. Será que o vilão dessa história é aquele que a gente não pode falar o nome? Será que vai ser o outro lado da força? Será que eu vou te oferecer uma pílula como em Matrix? Aí não vai ter jeito. Só indo lá no módulo 2 para você descobrir. Te vejo lá.